Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nos vídeos trazidos pela psicografia de Carlos Bacelli, na orientação do espírito de irmão José. Nós vamos trabalhar o livro Para Ser Feliz, o capítulo 42, que se chama Imaginação Doentia. Ok? Muitas vezes, o que pensas sobre alguém não passa de imaginação doentia de tua parte. Entendamos a partir do primeiro parágrafo. O que pensa sobre alguém não passa de imaginação doentia de sua parte. Veja, avalia o seu relacionamento com terceiros. Não importa quais sejam esses terceiros, não importa. Imagine o seu relacionamento. Eu imagino o meu relacionamento com os terceiros. O que eu crio, o que eu penso, o que eu acho, o tal do achismo é um desastre nas relações. Por quê? Porque a gente fomenta a imaginação doentia. Então, quando ele coloca para nós, imagina o que pensas sobre alguém, muitas vezes o que pensas sobre alguém não passa de imaginação doentia de tua parte. Ora, a gente começa a rever como que está a nossa postura. Por isso que eu falei assim, imaginemos a relação com o outro, mas a partir da gente, não a partir do outro. Olha, suposição que não corresponde à realidade. Tem coisa que a gente cria com tanta veemência, que a gente cria com tanto furor, que ele coloca suposição que não corresponde à realidade. Talvez uma sugestão obsessiva para que coloques ponto final numa amizade de longo tempo. Às vezes a gente fica criando tanta banalidade que a gente coloca fim em relacionamentos. E outra, porque o outro não sabe o que passa aqui e não percebe o que passa aqui, a gente começa a alimentar a parte doentia do nosso estado íntimo, daí a pouco a relação chega à exaustão. E aí ele colocando ponto final numa amizade de longo tempo. Sugestão obsessiva. A palavra obsessiva, que vem do latim, obsessione, que é igual a obsessão, que é igual a perseguição. Perseguição por um objetivo, perseguição pelo dinheiro, perseguição pela comida, perseguição pelos bens materiais, perseguição de desencarnado sobre encarnado. Quando ele coloca como ideia obsessiva, é a gente se auto-obsedando ou a gente se auto-obsediando. Então imaginem vocês, se nós estamos envolvidos nesse processo de perseguição, a gente tende a destruir relações e é isso que ele coloca aqui para nós. Olha bem, talvez, uma sugestão obsessiva para que coloques ponto final numa amizade de longo tempo. Se ele está trazendo para nós essas colocações, imagine, aqui eu estou colocando de forma absolutamente simplória de tudo que Kardec vai trazendo para a gente, de tudo que a doutrina do arcabouço das obras de Manuel Filomeno de Miranda, quando ele trabalha basicamente as questões obsessivas, os tormentos, as patologias do quadro mental desencadeados por processos obsessivos, vocês veem que tem condições de aprofundar mais. Se nós nos atentarmos para o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, intitulado Da Obsessão, ele vai
relatar isso aqui com muita precisão. Se a gente quiser detalhar ainda mais, pegue o livro Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert. O capítulo 3, por exemplo, intitulado O que é obsessão, ela começa a dissecar isso aqui com detalhes e ela trabalha o livro inteiro nessa relação. Tá claro? Tanto que eu gosto, quando eu faço referência à obra, a gente entender uma colocação simples na primeira parte do livro, que se chama Problema de Emergência. A introdução é intitulada Problema de Emergência. Quando a gente pensa em problema de emergência, a gente pensa na mentira, na criminalidade, na pedofilia, na corrupção, nas agressões verbais, nas agressões físicas, no assassinato, no latrocínio, roubo seguido de morte. A gente pensa nessas criminalidades. Quando ela coloca para a gente em problema de emergência, na introdução do livro, sabe qual que é o problema de emergência que a gente vive hoje na Terra? Que ela vai relatar, aí ela vai começar a trabalhar o livro Obsessão e Desobsessão. O problema de emergência hoje é a obsessão. O problema de... Porque tudo isso que eu disse para vocês é desencadeado pelos processos obsessivos. Se nós nos atentarmos... Aí você vai trabalhando lá no livro. É um livro gostoso de trabalhar. Depois vocês tendo tempo, tendo oportunidade, não percam tempo com banalidades. E aí vocês vão ver na quarta parte desse livro, no segundo capítulo, intitulado O Antídoto. O antídoto para nos livrarmos desse processo aqui, o antídoto. E ela vai trabalhar sobre o antídoto. Sabe qual é o antídoto? Ah, não sei se eu vou escrever. Ou deixo para vocês trabalhar até chegar à quarta parte, pode ser? Depois vocês vão ficar com raiva, não vão querer nem assistir mais vídeo. Olha aqui, o antídoto. E ela vai falar que o antídoto para vencermos é o amor. E aí ela vai trabalhar sobre o amor. Sobre o amor, sobre o alto amor, sobre o amor. Ela vai trazer para a gente, dissecando o amor como antídoto, mas eu aconselho vocês, não leiam a introdução e depois o capítulo 2 da quarta parte do livro Obsessão e Desobsessão. Vamos trabalhar na obra, tá claro? Agora, veja, eu fiz esse parêntese sobre obsessão porque ele traz para nós aqui, talvez, uma sugestão obsessiva para que coloque esse ponto final numa amizade de longo tempo. Mas eu fiz esse parênteses porque, na maioria das vezes, ele é muito otimista quando ele fala talvez. Na maioria das vezes, são sugestões obsessivas. Eu não acho que seja tão improvável, não. Por quê? Porque a maioria esmagadora das vezes são as nossas criações mentais que destroem relações. Quando não destrói relações com terceiros, destrói relações conosco. A gente entra no processo autoagressivo. E aí no parágrafo seguinte ele diz assim, manifestação de um trauma de quem sempre se sente preterido pelos outros. Olha a imaginação doentia, voltando ao tema. Manifestação de um trauma de quem sempre se sente preterido pelos outros. Ora, o que significa isso? É como se a gente estivesse sempre sendo margeado. Ninguém quer conversar conosco, ninguém quer se entender conosco, ninguém quer olhar para a gente, ninguém quer dialogar conosco. Para com isso. Agora, é claro que, se existe esse envolvimento, a gente precisa também avaliar como é que estão as nossas posturas. Como que elas estão? Se aqui ele coloca para a gente manifestação de um trauma de quem sempre se sente preterido, pode ser que haja alguma descarga do passado no movimento atual. Pode ser que haja. E a gente pode ter sido preterido no passado e ainda traz a dor dessa preterição do passado, como a gente pode ter preterido inúmeras pessoas, inúmeros membros da família,
E hoje a gente recebe, no perfil dos relacionamentos sociais, a gente recebe essa mesma postura. Independente das questões passadas, porque eu não vou avaliar a nossa postura passada, eu prefiro ainda ficar no tema imaginação doentia. Imaginação doentia. Olha o que Paulo coloca para nós em Efésios, no capítulo 5, no versículo 15. Vede prudentemente como andais. Ora, se eu estou achando que eu estou sendo preterido, se eu estou adoecendo o meu estado íntimo em função das imaginações criativas, destrutivas, vede prudentemente como andais. Avalia-te. Para de avaliar o outro, avaliar as relações, avaliar as posturas, avaliar as respostas. Para. Entenda que o outro te oferece aquilo que ele tem para oferecer. Para de achar que ele tem que te oferecer mais e faz da tua parte no oferecimento. Faz da tua parte. Lembra quando a gente traz a observação de Joana de Ângeles, quando ela diz assim, serve e passa? Faz a tua parte. Serve e passa. Serve e passa. E fim. Ah, mas e se? Tira o e se da cabeça para não adoecer a sua mente, para não adoecer o seu processo imaginativo. Então, irmão José diz mais, a artimanha de quem te envenenou o espírito com inverdades que escutaste. Às vezes vem alguém pululando na sua mente, vem alguém fofocando. Como você tem uma percepção que gosta de escutar ninharias que estão vindo de terceiros, aquilo ali vai fermentar o seu estado íntimo doentio. A artimanha de quem te envenenou o espírito com inverdades. Aí começa a falar, viu que falar a seu respeito? Pronto. Essa frase para você, essa frase já te adoece. Viu que falar a seu respeito? Aí você pergunta, a primeira pergunta, quem falou? Segunda pergunta, o que falou? Terceira colocação, porque aí já vem de você. Ele vai ver comigo. Vocês estão entendendo o tanto que a gente adoece nessas relações? Olha bem, a artimanha de quem te envenenou com inverdades que escutaste. Aí você começa a alimentar. Você não precisa te perguntar, mas quem falou isso? Que importa? Se disse o positivo, está vendo o seu lado bom. Não que você seja bom. Eu não sou bom. Se falam positivo a meu respeito, é aquilo que a ótica deles está percebendo. E eu fico feliz com essa percepção da ótica. Tomara que não seja em cima de mim, que seja em cima de todas as relações. Vocês já pensaram se nós dessemos conta de ver o lado bom de todas as criaturas? E que tem. Então, se trouxe o positivo, ótimo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Lembram? E eu estou fazendo referência ao Sermão da Montanha, trazido por Mateus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, se a pessoa disse bem, ótimo. Não se vanglorie e não se envaideça, porque ele está com uma ótica boa. Você se conhece. Eu me conheço. Mas se uma pessoa disser mal, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Mas isso é do outro, também não é problema meu. Se disser mal, ele vislumbrou alguma coisa que eu trago, que envenena as relações, que adoece o outro e, consequentemente, me adoece também. Mas se ele trouxe, vede prudentemente como andais. Por quê? Porque ele pode ser aquilo que o irmão José chama para nós de mestres às avessas. Ele está me apresentando para mim. Então, deixe-me ver como eu estou caminhando. Se eu não estiver caminhando de forma correta, de forma equilibrada, de forma tranquila, lúcida, olha, eu vou mudar a direção. Por quê? Porque eu posso estar sendo assediado por terceiros ou por mim mesmo. Entenderam? E aí ele continua. Julgamento injusto que te apressaste em fazer. Olha,
Se alguém chega com a informação de terceiros para você, você imediatamente faz o julgamento injusto que te apressaste em fazer em função das informações que chegaram. Doentio isso, não? Maledicência pessoal. Maledicência pessoal. Falta de confiança em ti mesmo. Olha o que provoca para a gente a autoestima baixa. Falta de confiança em ti mesmo. Confie em você, na sua luta, no seu esforço, no seu trabalho, no seu envolvimento, no seu acolhimento, no seu aconchego. Confie. Mas se você não estiver fazendo nada disso, comece a fazer. Comece a fazer, não tem problema nenhum. E se você continuar, fizer com alguns, daqui a pouco você vai fazer com um pouco mais, daí a pouco você está fazendo com todo mundo. Ou seja, você está oferecendo aquilo de bom que você tem para oferecer, porque todo mundo tem. E sai da maledicência pessoal. Agora, se a gente atender essa maledicência, se a gente atender, a gente vai trazer a mesma reflexão que André Luiz coloca para a gente no livro Sinal Verde. Todas as vezes que criticamos alguém, nós temos a obrigação moral de fazer melhor que esse alguém a tarefa em pauta. Todas as vezes. Será que a gente está em condições? Olha como que essa frase reduz a nossa crítica a nada. Nada. Nossa, essa frase já pede a gente para ficar calado. André Luiz, muito simples, ao mesmo tempo muito profundo nessa colocação, ele está dizendo o que para nós? Cala a tua boca. É isso. É isso. Cala a tua boca. Mas ele diz, toda vez que criticamos alguém, temos a obrigação moral de fazer melhor que esse alguém a tarefa em pauta. Isso significa, vede prudentemente como andais. E aí ele coloca para nós, no penúltimo parágrafo, alvitre da própria consciência para que não venhas a errar mais do que já erraste. Olha, a nossa consciência nos traz a proposta, a nossa consciência nos traz a lembrança. Alvitre é a nossa própria consciência que está nos lembrando que a gente não pode errar mais do que o que a gente já errou. Então, se essa informação chega de terceiros, ou se ela não vem de terceiros, se vem da própria autoelaboração, pensa. E aí ele fecha dizendo, incerteza não sobre a sinceridade do próximo a teu respeito. Olha bem, muitas vezes a incerteza não é da sinceridade do outro para conosco, mas sim sobre a tua sinceridade a respeito do próximo. Incerteza não sobre a sinceridade do próximo a teu respeito, mas sim sobre a tua sinceridade a respeito do próximo. Ora, esta observação coloca para a gente aonde a gente deve estar. Imaginem vocês, avaliando isso aqui, avalia a sua caminhada. Avalie a sua caminhada. Lembrando o livro da médica e escritora Elaine Marasca, de São Paulo, não é um livro da Lavra Espírita, mas é um livro rico de informações que faz nós nos envolvermos com avaliações e autoavaliações. Saúde se aprende. Educação é que cura. Saúde se aprende, educação é que cura. Atentemo-nos para isso. O movimento que nós estamos fazendo, quando a gente faz os vídeos, vocês estão escutando. Mas, basicamente, eu não estou fazendo para vocês. Fico feliz que vocês escutem, eu vejo lá. Pelas visualizações, fico feliz.
Mas eu estou fazendo para mim no primeiro momento. Por quê? Porque o movimento ele é autoeducativo. Se vocês conseguem também dissecar, filtrar, trazer para dentro de vocês e avaliar junto comigo, ótimo, a gente está crescendo junto. Porque eu estou crescendo à medida que eu leio, que eu estudo, que eu divulgo. Mas principalmente à medida que eu pego essa teoria e luto para colocar em prática. Porque é isso. Saúde se aprende, educação é que cura. O movimento é autoeducativo. Se nós não fizermos o movimento autoeducativo hoje, faremos amanhã. Se não fizermos amanhã, faremos depois de amanhã. E se não for depois de amanhã, nós faremos. Que a gente está aqui na Terra para isso. É isso aí. Saiamos do processo doentio das imaginações destrutivas e aprendamos que educação é que cura. E aí, parafraseando Elaine Marasca, autoeducação também cura. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que esteja valendo as nossas reflexões. Até breve, se Deus quiser. Um abraço a todos.